conta disso, é necessário que estejamos nos alimentando todos os dias da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Bamidbar, é o livro de Números. Números, capítulo 16. Bamidbar, capítulo 16, versículos 23 ao 33. O texto é longo, mas é para maior compreensão do assunto. Amém? Bamidbar, capítulo 16, verso 23, diz assim: Vaidaber Adonai Moshe Lemor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 24, fala a toda a congregação, dizendo, levantai-vos do redor do Mishcan, do tabernáculo de Corá, Datã e Avirã. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Avirã, e após eles foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo, saiam, eu rogo, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não morram com todos os seus pecados. Versículo 27. E se afastaram, pois, do redor do Mishcan, do tabernáculo de Corá, Datã e Avirã, saíram e puseram-se à porta das tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés, nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que do meu coração não procedeu isso. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e foram visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar uma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir, com tudo que é seu, e vivos descerem à sepultura, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que acabando Moisés de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dos pés deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com todas as suas casas, como também com todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Amém? Vamos orar? As crianças vêm aqui para que possamos orar pelas crianças. Abra o seu coração com inteira reverência. Eu falei que eu ia pregar sobre escatologia, mas Deus colocou no meu coração de pregar esta palavra nesta noite. A partir do próximo domingo eu retornarei falando sobre escatologia. Amém? Senhor, nós oramos em favor das crianças neste momento e pedimos, Pai, cuida das crianças, Senhor. Guarda perante a tua face. Livra do pedófilo, livra do maligno, livra, Senhor, da mente perversa. Guarda, Senhor, abençoa o departamento infantil, dando graça, dando possibilidades. Nós glorificamos a Ti, Senhor, por todos os Teus feitos. Abre a porta da Tua palavra e fala conosco de uma maneira poderosa. Nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, no nome de Yeshua. Nós oramos e nós pedimos ao Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Abra o seu coração, pois eu vou pregar sobre a insurreição de Corá. No hebraico é Corá, no português é Corá. A insurreição de Corá. Glória a Deus. O que é insurreição? Insurreição é a ação de insurgir, de se opor. Insurreição é a ação de se colocar contra uma ordem pré-estabelecida ou determinada. É um crime de oposição, direcionada a um poder com a intenção de derrubá-lo.
sinônimo de montim, de revolta. Então, o tema da mensagem é a insurreição de Cora. Amém? Glória a Deus. Nós lemos um texto tão poderoso e tão marcante que aconteceu no deserto. Bamidbar significa deserto. E o português colocou números, eu não sei porquê, mas não tem nada a ver, não é números, é deserto. Bamidbar, deserto. Amém? E o povo de Israel ficou 40 anos em Bamidbar, no deserto. Glória a Deus. Então esse nome é marcante na história de Israel. O nome Cora significa calvo. O nome Cora significa calvo. Então esse nome traz características pessoais daquele homem. Ele era um homem calvo. Cora. Glória a Deus. A história da estadia de Israel no deserto trouxe experiências incríveis e profundas, que eu quero revelar para vocês um pouquinho, apenas um pouquinho. Foram momentos marcantes na história do povo de Deus, enquanto estiveram em Bamidbar, no deserto. Os 2 primeiros anos que eles saíram do Egito, todos os acontecimentos que a Torá revela foram dos 2 anos. Entre o primeiro ao segundo ano, todos os episódios e todos os acontecimentos que estão registrados na Torá foram do primeiro até o segundo ano. Porque após esse acontecimento de Cora, a nuvem não saiu do lugar por 38 anos. A nuvem ficou parada ali, naquele local. Naquele local que no começo era chamado de Kadosh, santidade. Santo, Kadosh é santo. No começo era chamado de Kadoshim, que é santidade. Kadosh, santo. Kadoshim, santidade. Então no começo, quando eles chegaram naquele lugar, aquele lugar era chamado de Kadoshim, santidade. E logo após esses episódios, aquele lugar ficou chamado de Kadoshim Barnea, que no português é Cades Barneia. Kadoshim Barnea significa santidade dos filhos rebeldes. É interessante o hebraico, porque revela as falhas do homem com relação a Deus. Olhe para mim aqui. As minhas falhas e as suas falhas, elas estão expostas perante o Eterno. E o tempo todo Deus está nos contemplando e trabalhando com formas e maneiras para que possamos ser moldados. Moldados, mas segundo a vontade do Todo-Poderoso e não segundo a nossa vontade. Certamente que nós, como teimosos que somos, tentamos caminhar por caminhos que não são direcionados pelo Eterno. E muitas das vezes pagamos um alto preço por isso. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Muitas coisas aconteceram debaixo da nuvem da misericórdia do Senhor que esteve ali sobre Israel no deserto. E muitas vezes o povo se dividiu contra a liderança estabelecida pelo Eterno. Olhe para mim aqui, o Senhor vai trazer respostas para você nesta noite. Você crê? O Senhor trará respostas para você nesta noite. Abra o seu coração e permita que o Senhor te responda os seus questionamentos. Você que está me ouvindo pela internet, abra o seu coração e permita que o Eterno te revele nesta noite as respostas que você precisa. O meu tema é a insurreição de Cora. Mas o Eterno tem os seus propósitos e a palavra de Deus ela é apta para discernir as intenções do coração e os pensamentos, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu creio assim.
Quantos estão comigo? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Glórias ao Senhor. A insurreição de Cora, no capítulo 16 de Bamidbar, aconteceu porque Cora, ele conseguiu um apoio. Preste atenção aqui para mim. Israel sai do Egito com mão forte, o Senhor os tirou de lá. Nos 2 primeiros anos aconteceram coisas incríveis naquele deserto. O povo se revolta contra a liderança estabelecida por Deus. Moisés era o líder, Moshe, e Arão era o segundo depois de Moisés. Era o sumo sacerdote, era o irmão de Moisés, mais velho, Arão. Amém? Então Deus estabeleceu aquela liderança. No capítulo 16 de Números, versículo 1 e 2, nós encontramos: e Cora, filho de Izá, filho de Coate, da tribo de Levi, tomou consigo a Datã e Avirã, e filhos de Eliade, On, filho de Pelete, filhos de Reuven no hebraico, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome. Então observe que o texto revela que Cora conseguiu muitas pessoas para segui-lo. E é interessante que nós encontramos revelações interessantes acerca daquele homem calvo. Quando o povo de Deus saiu do Egito, presta atenção aqui em mim. Quando o povo de Deus saiu do Egito, vocês lembram que o Egito deu os seus ouro, prata, pedras preciosas para que o povo fosse embora levando riquezas do Egito? O Egito era a nação mais potente do mundo em riqueza, em poder bélico. O Egito dominava as nações naquela época. E quando Deus derramou as 10 pragas no Egito, o povo saiu levando muitas riquezas no Egito. E um homem se destacou ali, Cora. Cora se destacou naquela saída do Egito, porque ele sabia onde encontrava-se os tesouros do Egito escondidos. E a história nos revela que Cora, ele tinha várias mulas. Aquelas mulas carregavam as chaves dos cofres de ouro que Cora tinha. Então Cora era um homem muito rico. Ele ficou muito rico porque enquanto Deus estava operando sinais no Egito para o povo sair, enquanto Moisés estava preocupado apenas de levar o caixão de ferro de José, lembra? A única coisa que Moisés se preocupou foi de levar o caixão de ferro com os ossos de José tirado do Egito. Enquanto Moisés estava preocupado apenas com o caixão de ferro de Yosef para levar do Egito, Cora estava preocupado com os cofres do Egito. Então Cora, ele levou muita riqueza do Egito. Ele era um homem riquíssimo, que cerca de um ano, a partir de um ano, eu posso fazer uma conjectura aqui. Cora começou com muito dinheiro, como ele tinha várias mulas que carregavam as chaves. Agora você imagina quanto que ele não tinha de ouro, porque as mulas levavam as chaves dos cofres. A chave ficava com ele. E ele começou a comprar as pessoas. Olha aqui para mim. Não é de hoje que o suborno existe e que as pessoas se vendem por dinheiro. Cora começou a comprar as pessoas no meio do povo de Deus. Em 2 anos, aquele homem muito rico, que saiu do Egito levando muito ouro, ele começou a comprar várias lideranças no meio do povo de Deus. E observe o que o texto diz. Nós lemos o texto em que Deus diz assim: olha, sai de ao redor do tabernáculo de Cora. Aquele homem era tão rico que ele criou um outro tabernáculo, ele construiu um tabernáculo fake. Olha aqui para mim, por favor. Cora era tão rico
que ele construiu um segundo tabernáculo, um tabernáculo fake, porque para ele, ele era tão ambicioso, aquele homem calvo, que não importava apenas ele ser rico, ele queria ser também um sumo sacerdote. Era a política, a religião e o poder, o dinheiro, operando ali no meio do povo no deserto. Presta atenção, porque a nuvem de Deus está sobre aquele povo. E é tão interessante como as riquezas deixam as pessoas cegas, tão cegas, que não conseguem enxergar a misericórdia e a graça de Deus que estava sobre eles. Deus tem resposta para você nesta noite. O que Moshe tinha? Nada, nem um jumento. E Moisés olha para o povo e diz assim: olha, eu não tenho nenhum jumento. E de fato ele não tinha. Porque Moisés ficou os 40 anos no deserto de Midian, trabalhando de empregado. E Deus tirou ele de lá para poder tirar o povo do Egito. Moisés não tinha absolutamente nada a não ser ele e a sua família. E Cora era um homem muito rico. Ele começou a comprar as lideranças. A palavra de Deus diz assim: olha, o Senhor diz assim: sai de ao redor do tabernáculo fake, do tabernáculo de Cora. No português aí, Ferreira de Almeida, eles não colocaram isso, ele fala habitação. Não, no hebraico diz Mishkan. Mishkan é tabernáculo. Então no hebraico nós encontramos, o Senhor diz assim: sai de ao redor do Mishkan de Cora, Datã e Avirã. Então no hebraico revela que foi um novo tabernáculo que ele construiu. E as pessoas que ele havia comprado com dinheiro, com suborno, eles já estavam ao redor do tabernáculo de Cora. O que é ao redor? Vou explicar para vocês aqui, ó. Preste atenção aqui. O tabernáculo de Moshe, o tabernáculo verdadeiro, era como esse desenho aqui. E em cada extremidade, 3 tribos habitavam lá. 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui e 3 tribos aqui. O tabernáculo ficava no meio das tribos. Quando o Senhor diz assim: sai de ao redor do tabernáculo do Mishkan de Cora, é porque já tinha 2 tribos já acampadas ao redor do tabernáculo de Cora. Agora preste atenção, Deus está vendo tudo isso. E é interessante como as pessoas ficam cegas. O cara tinha muito dinheiro, Moshe não tinha nada. Mas ele tinha o chamado e a vocação de Deus. Você está comigo? Diga amém. Cora tinha muito dinheiro. E ele começou a comprar aquelas lideranças, comprar aqueles oficiais, comprar os chefes das tribos, que é a tribo de Reuven, que é a tribo de Ruben, e a tribo de Levi, que é a tribo de Levi, já estava ao redor do tabernáculo fake de Cora. Então 2 tribos já estavam acampadas ao redor. E eles estavam se amontinando para cada vez mais aumentar. E o texto revela que quando Moshe manda os 12 espias para espiar a terra, e quando eles voltam com aquela notícia, desanimando todo mundo, apenas Josué e Caleb, Caleb significa cachorro no hebraico, apenas Josué e Caleb, eles vieram com ânimo para habitar naquela terra. Mas presta atenção aqui. Quando eles voltaram, o povo desanimou, e houve ali, Cora aproveitou para poder crescer no meio daquele povo. Está vendo? Eu falei que esse cara aí, Moisés está por fora, rapaz. Eu posso ajudar vocês. E eu vou ajudar vocês com dinheiro, e eu vou convencer o Eterno do nosso tabernáculo da azeite. Moisés, aí deixa esse Moisés para lá. Preste atenção nisso aqui. Deixa Moisés de lado, porque o Senhor está com todo mundo. O Senhor não está só com Moshe, Ele está com nós todos. Fomos escolhidos, saímos do Egito, estamos aqui. Então o Senhor está conosco. Deixa Moisés para lá e vamos seguir aqui no nosso tabernáculo. Ele pegou aquela questão da revolução, por conta que Deus disse assim: olha, de 20 anos para cima, todos irão morrer. Foi uma revolta. Imagina aqueles camaradas que sabiam que ia morrer. Eles ficaram enfurecidos contra Moisés. Como assim a gente vai morrer? E agora por causa de tu, Moisés, que a gente vai morrer. Mas não, foi a mão do Deus Todo-Poderoso. Olhe para mim aqui. Ninguém foge da mão de Deus.
Você pode ir aonde você quiser. Você pode se esconder aonde você quiser esconder. A mão de Deus vai te encontrar. Deus vai pegar você, não tem como fugir do eterno. E Cora então monta o seu tabernáculo e convida, começa a comprar as pessoas, porque ele tinha muito dinheiro. Começaram as tribos a cercar o tabernáculo de Cora. E Moisés, o texto diz, no capítulo 16, que Moisés vai até perto do tabernáculo de Cora e diz assim: olha, sai do meio desses homens ímpios, para que vocês não morram junto com eles. E o texto diz que houve uma revolução ali, no deserto, Bamidbar. Houve uma grande revolução ali, o povo ficou dividido. Moisés aparentemente não tinha nada, ele não tinha dinheiro, não tinha nada, a não ser o caixão de ferro com os ossos de Iosef, de José do Egito, carregando para levar para a terra prometida. Foi a única coisa que Moisés se preocupou. Enquanto Cora era poderoso, muito dinheiro, ele tinha muita riqueza, ele tinha. Aquele homem calvo, ele podia comprar todos com o seu dinheiro. Não é isso que o mundo pensa? As pessoas pensam que o dinheiro pode comprar tudo. Olhe para mim aqui. Tudo neste mundo o dinheiro pode comprar, mas não compra valores eternos. A unção de Deus que está sobre a tua vida não é comprada com dinheiro. O chamado de Deus para com a tua vida não é comprado com dinheiro. Não há dinheiro que compre o eterno, porque Deus tem os seus propósitos. Quantos estão comigo aqui? Deus tem os seus propósitos e ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor. Agora escute isso aqui. Uma revolução, uma revolta contra Moisés. E o tabernáculo de Cora estava ficando cada vez mais famoso. Eles construíram o tabernáculo igualzinho o tabernáculo de Moisés. E estava todo mundo indo para lá. E Moisés disse para eles: já não se afastem desses homens ímpios. E muitos não deram ouvido a Moisés. E Moisés disse para eles, Cora começou a usar uma ideia. Ó, Arão é irmão de Moisés, rapaz. Você acha que foi Deus que escolheu? O cara chamou o próprio irmão dele para colocar como chefe. E vocês vão engolir essa. Que conversa é essa, rapaz? O irmão dele. E Moisés dizendo para eles assim: olha, não foi do meu coração isso, gente. Eu estava lá no deserto de Midian, o Senhor me apareceu na sarça, que não se consumia, mas pegava fogo, e Ele falou comigo, e disse: olha, chama o teu irmão Arão. E eu chamei Arão conforme o mandado do Eterno. Eu não tenho nada a ver com isso, não é do meu coração essa escolha. E Cora estava usando desses recursos, e desse papo, dessa conversa, para poder ganhar o povo. E muitos acreditaram na conversa de Cora. A família de Cora era um exemplo. Os seus filhos escreveram muitos salmos. Então ele era uma família que visivelmente se destacava. Os seus filhos eram homens de Deus, mas ele, o calvo, era maligno, aquele homem. A sua família não. Os filhos de Cora escreveram muitos salmos para a glória de Deus. Eram músicos, homens que tocavam e alegravam o coração do Senhor. E nós podemos ter referências bíblicas com relação aos filhos de Cora. Então era uma família que brilhava. Mas Cora, ele almejava o sacerdócio. Ei, é Deus quem escolhe, amado. Olhe para mim aqui, por favor. A escolha vem dele, você está me entendendo? Diga amém. É Ele quem escolhe. O dinheiro não compra vocação de Deus. O dinheiro não compra. O dinheiro pode conseguir comprar tudo neste mundo, menos a unção de Deus sobre a vida de alguém que Ele escolheu. Bendito seja o Eterno para sempre. Aquele episódio ferveu. Moisés ficou irritado diante daquele povo que estava indo a favor de Cora por causa do dinheiro, tudo por causa do dinheiro. E Cora estava investindo muito ouro naquela negociação e ganhando, comprando todos ali, quase todos. Ele conseguiu comprar muita gente. Daqui a pouco eu vou te revelar quantos eles conseguiram comprar. Ele conseguiu comprar muita gente.
E Moisés diz assim: olha, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês estão dizendo que eu escolhi Arão porque ele é meu irmão. Vocês estão dizendo que eu estou fazendo porque eu quero. Tudo que o Senhor tem feito aqui agora. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: se esses homens, Cora, Datã e Avirã, se eles morrerem como morre qualquer pessoa, se eles descerem à sepultura como um homem normal, eu não fui chamado por Deus. Mas se Deus fizer uma coisa nova, se Deus abrir a terra e engolir todos eles com todas as suas riquezas, Moisés faz uma oração pedindo: Deus, engole toda a riqueza de Cora, com Cora e todos os rebelados. Se a terra abrir, se a boca abrir da terra, engolir todos esses homens com as suas riquezas, vocês vão entender que Deus foi quem me escolheu. E o texto diz que quando Moshe acabou de falar, a terra abriu, engoliu todos. Olha, presta atenção aqui, não acabou aí. A terra abriu. Imediatamente após Moisés falar, engoliu todos, com todo o ouro, toda a riqueza de Cora. Não sobrou uma moeda de ouro. Deus enterrou no deserto. Tudo foi enterrado. Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Para Deus, a sua riqueza, o seu dinheiro não vale nada. Tem pessoas que são apegadas ao dinheiro, tão apegadas ao dinheiro porque ama o dinheiro. Olha para mim aqui, Deus não precisa do seu dinheiro. Nós somos fiéis ao Senhor por obediência, tão somente isso. Mas Deus não precisa de absolutamente nada. Ele sustentou o seu povo no deserto sem precisar de uma moeda de ouro de Cora. Todos os dias Deus enviava o maná do céu para sustentar o seu povo. Todos os dias as crianças cresciam e a roupa crescia junto com o corpo, porque eles não tinham a loja para ir trocar de roupa. A provisão de Deus estava sobre o seu povo. A mão poderosa de Adonai guardou, cuidou do seu povo, sustentou e fez com que eles prosperassem os 40 anos em Bamidbar, no deserto do Sinai. Aleluia. Não precisava de dinheiro nenhum, não precisava de ouro, não precisava de absolutamente nada, pelo amor de Deus. Mas Cora estava ali se andando no meio do povo, comprando todo mundo. E após a terra abrir a boca e engolir a todos, diz no texto bíblico que eles levantaram um montinho contra Moisés e Arão. Vocês mataram os homens de Deus. Capítulo 17. Capítulo 16, versículo 41. Mas no dia seguinte, olha, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Meu Deus, que miséria espiritual. Preste atenção aqui. A terra abriu a boca, amado, diante dos olhos dele. Toda a riqueza de Cora foi enterrada ali. E ninguém tinha coragem de cavar para procurar. Quem era doido de cavar para procurar? No dia seguinte eles se rebelaram contra Moisés. Vocês mataram o nosso líder. Vocês mataram o povo do Senhor. Olha como estava tão contaminado a mente daquele povo. Olha para mim aqui, a palavra de Deus diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode se tornar cego por conta das riquezas. Foi isso que aconteceu no meio daquele povo. Eles ficaram cegos, tão cegos que eles não conseguiam enxergar a nuvem de Deus que estava sobre eles. À noite aquela nuvem se tornava em uma coluna de fogo, para eles não morrer de frio no deserto. E eles não conseguiam enxergar, porque a riqueza, o dinheiro maligno pode tomar o coração, arrebatar o coração de um homem e de uma mulher, cegar ele para ele não conseguir ver.
o projeto de Deus? A palavra de Deus diz: cuidado com o dinheiro, porque é a raiz de todos os males. E tem pessoas que é apegada ao dinheiro. É tão apegado, vou dizer uma coisa para você: você vai descer para a sepultura junto com todas as suas riquezas e não vai valer nada para Deus. Porque a única coisa que eu vou levar na sepultura são as obras que eu fiz para Deus. A única coisa que você pode levar na sepultura para o eterno, as obras que você faz para o Senhor. Absolutamente nada. Nada mais disso. É o único bem que nós temos, uma herança eterna. Aquilo que nós fazemos para Deus. Tudo que você fizer para Deus tem um memorial diante do eterno. No dia seguinte o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Foi vocês o culpado. Imagine essa cena. E a Bíblia diz que Deus enviou uma praga no meio do povo e começou a matar gente instantaneamente. Percebeu que não parou de morrer gente? A praga começou a assolar e matar gente instantaneamente, caía. O texto diz que Moisés, e Deus disse para Moisés assim: olha, Moisés, e disse o Senhor a Arão e Moisés: sai do meio desse povo, porque eu vou matar todos eles. E a praga começou a se alastrar e matar todos. E a Bíblia diz que Moisés se dobra em joelho, com a cara no pó, pedindo a misericórdia, e diz assim: Arão, vai lá, pega o teu incensário, oferece sacrifício pelo povo, porque a praga já começou e Deus vai matar todos eles. E Arão correu, pegou o incensário e começou a sacrificar. E a Bíblia diz que Arão passava em meio aos corpos caídos, já mortos. Ele passou por entre os corpos e ele se dobrou ali entre os corpos e ofereceu o sacrifício com o seu incensário na mão àquele povo. E a praga, quando Arão voltou, foi lá no meio do arraial, ofereceu o sacrifício e voltou. Quando ele chegou até Moisés, a praga parou. E o texto diz que morreram daquela praga 14.700 pessoas. 14.700 pessoas morreram da praga. E os que foram engolidos? Eu quero que você abra o seu olho, porque dinheiro não compra o seu chamado. Moisés não tinha nada, mas tinha a escolha de Deus sobre a vida dele. A praga cessou. 14.700 mortos, corpos de todo lado. Imagine a cena no deserto. E Moisés no meio daqueles corpos. Arão chega até Moisés, parou de morrer gente. E agora para o temor naquele lugar. A Bíblia diz que Deus disse para Moisés assim: olha, Moisés, para que esse povo pare de murmurar, chama aí os 12 representantes das tribos e fala para cada um deles trazer uma vara e coloca o nome do líder em cada vara. Então vieram e apresentaram a Moisés 12 varas, com o nome escrito nas varas de cada um dos seus líderes, para dizer assim: olha, essa vara aqui é minha, meu nome está aqui nela. E o Senhor disse para Moisés: na vara da tribo de Levi, você coloca o nome de Arão, e coloca diante do testemunho, no tabernáculo, diante do Senhor. E a Bíblia diz que no dia seguinte Moisés vai pegar as varas. Meu Deus. Capítulo 17 de Bamidbar, versículo 8 diz assim: sucedeu que no dia seguinte Moshe entrou na tenda do testemunho, ou do tabernáculo, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotava renovos e dava amêndoas. Pega as varas, Moisés, e mostra, chama eles de novo.
e mostra para eles quem foi que eu escolhi. Porque a vara era uma vara seca, mas agora a vara de Arão floresceu, brotou renovo e gerou frutos. Tinha amêndoas, tinha amêndoas naquela vara de Arão. E Moisés apresenta ao povo: olha aqui, qual é o nome que está aqui? E vai passando a vara de um por um, e o nome de Arão estava lá escrito naquela vara. Deus estava dizendo: olha, não foi Moisés que escolheu Arão, foi eu que escolhi o sumo sacerdote, porque vocação, pastorado é escolhido por Deus. Não adianta, querido, porque não há dinheiro que compre pastorado, não há dinheiro que compre ministério. É Deus, é o eterno, é a mão do eterno. Bendito seja o poderoso nome de Adonai. Moisés não tinha dinheiro, mas ele tinha a vocação de Deus na vida dele. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Bendito seja o eterno para sempre. Como recompensa a tudo aquilo, preste atenção aqui, porque Deus, Ele é um Deus de recompensa. Quantos estão comigo e acreditam? O nosso Deus é um Deus de recompensa. Quantos dias o povo ficou para ir vigiar a terra e voltar com a notícia? Diga comigo, 40 dias. Deus disse para Moisés: olha, cada dia vai representar um ano no deserto. E todos de 20 anos para cima vão morrer. Agora imagine aquela geração. A nuvem não saiu dali por 38 anos, ela não se moveu. A nuvem ficou ali parada. A nuvem estava se movimentando. Você está comigo, diga bem. A nuvem estava se movimentando, indo para o norte. Todo mundo desmontava o acampamento e seguia a nuvem parava, eles montavam o acampamento de novo e seguia novamente. A nuvem caminhava, eles caminhavam junto com a nuvem, e agora a nuvem ficou estática. A nuvem não saía dali. 38 anos. E Deus disse para Moisés assim: olha, deixa a vara de Arão no tabernáculo, como testemunho, para que os rebeldes vejam que foi eu que escolhi vocês. E a riqueza de Cora a terra engoliu. Porque Deus não tem negócio com esse mundo. 38 anos a nuvem não saiu dali. E Deus matou a todos de 20 anos para cima. Preste atenção que Deus não deixou nenhum rebelde sobreviver. Eu vou falar de novo para você entender. Deus não deixou nenhum rebelde sobreviver. Ele a exterminou quando a terra abriu. Ele exterminou quando a praga veio sobre o povo. E ele matou os que ficou durante aqueles 38 anos que a nuvem esteve parada. Só vai entrar na terra uma nova geração que viveu o testemunho ali, observando, porque eles não saíram dali. Eu tenho certeza que durante aqueles 38 anos eles passavam por aquele lugar onde a terra abriu e diziam assim: olha, aqui morreu Cora. Por isso que Deus não saiu dali, porque o ser humano precisa disso. O ser humano precisa ser lembrado todos os dias, porque ele esquece fácil. O ser humano tem uma amnésia do inferno, que no dia seguinte ele já esquece que Deus falou, que Deus chamou, que Deus vocacionou, que Deus deu dons, que Deus estabeleceu, que foi Deus que chamou, e que não há nada que compre o eterno. Se você chamou, se ele te chamou, é um privilégio Deus ter te chamado. Levante a sua mão e dê glória. Tem pessoas que não conseguem visualizar o privilégio de
ter sido chamado por Deus. Num dia ele é impactado, no outro dia ele é um rebelde, um rebelado. A insurreição de Corá nos serve de exemplo nesta noite. E quantos rebeldes que estão vivendo numa insurreição? O cara acha que ele pode construir um tabernáculo para ele mesmo, lá na casa dele. Aí eu fico em casa mesmo e está tudo certo. Se a igreja dependesse de você, a igreja já tinha acabado. Mas Deus tem os seus escolhidos, que está muito além do que qualquer tesouro deste mundo, está muito além do que qualquer riqueza deste mundo, está muito além do que qualquer embaraço neste mundo, porque alguém que foi chamado por Deus tem uma essência de Deus morando dentro dele. Tem uma essência de Deus morando aí dentro de você, e essa essência faz arder no meu peito, é que eu tenho que fazer a obra de Deus, sem esperar ganhar dinheiro por isso. Não, é porque eu fui chamado. Não, é porque eu fui chamado. Cora oferecia milhões. Vem comigo que eu vou te dar milhões. Não é assim que os políticos malignos fazem? Compram os votos para aprovar leis. Eu nem posso falar muito aqui por causa do YouTube. Compram pessoas que são compradas todos os dias, e a Bíblia nos revela, desde a época de Bamidbar, do deserto, que as pessoas são compradas, elas se vendem, é só mostrar o dinheiro que elas se vendem e faz tudo o que querem lá, e o povo que se ferre, e eles aprovam leis malignas, que vão contra a palavra de Deus. Observe que o povo aprovou um Mishkan fake, um tabernáculo fake. O tabernáculo de Moisés estava lá, mas eles aprovaram cegamente. A nuvem estava lá, visivelmente os sinais de Deus estavam lá. Você pode me entender, pelo amor de Deus? Tinha sinais visíveis de Deus ali. Deus não estava no oculto para dizer: ah, Senhor, eu não sabia. Não, à noite aquela nuvem se tornava uma coluna de fogo, aquecendo eles. Cerca de 2 milhões de pessoas, ou mais de 2 milhões de pessoas, e elas estavam se deixando levar, e Moisés ficou desesperado. Os homens corruptos, um coração no dinheiro, eles se deixam comprar, se deixam levar. Eles não têm chamado de Deus, eles têm a usura e a ganância para a religião, para o poder e para o sacerdócio. Cora queria o sacerdócio. Ele já era muito rico, mas ele queria o sacerdócio. Meu Deus, meu Deus. Essa história é impactante. Eu quero que você volte para casa com o seu coração impactado, porque Deus escolheu os seus. Você não foi comprado com ouro nem prata. Algo muito mais precioso te comprou: o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Oh glória! O Senhor não prometeu riquezas para ninguém. Ele prometeu prosperar aquele que é obediente. Quantos estão comigo? Diga amém. O Senhor prometeu prosperar com uma condição. A condição é a obediência. Você obedece, Deus prospera, porque Ele é fiel. Quando você obedece Deus, Ele se auto-obriga. Não você que obriga a Deus. Deus se auto-obriga de te fazer prosperar, porque você é fiel. Mas já que tem Cora ali, né? O cara pode me dar uma posição. Já que tem Cora, o cara pode me dar dinheiro, né? Deixa Moisés lá. 14.700 morreram na praga. E fica a lição para mim e para você nesta noite. A insurreição de Cora, daquele homem calvo. Feche os teus olhos. Pai, eu te louvo por esta palavra.